Bora conhecer mais sobre a vida do guitarrista que ajudou a moldar o som do grunge com o Pearl Jam. Aqui a gente une música, biografia e psicologia e hoje, no Cada Caso um Caos, tem Stone Gossard. Eu sou a Luca, sou psicóloga, radialista e hoje vamos falar dele, né? Que nasceu no dia 20 de julho de 1966 em Seattle, no epicentro de uma revolução musical que estava chegando. O Stone Gossard cresceu numa casa muito legal, assim, com muito amor, muita música. O pai, David Gossard Jr., era advogado e a mãe dele, a Mary Carolyn Carpenter, psiquiatra. O Stone é filho do meio, o que muitas vezes deixou ele naquela posição de mediador entre os irmãos e tal. Era total daquela turma do deixa disso, beija bem e tal. Ele tem uma irmã mais velha, a Shelley Joan Gossard, e um irmão mais novo, o Star Gossard. O Stone sempre foi muito próximo deles, assim, tinha aquelas tretinhas normais, né? Mas, no geral, assim, a família sempre foi muito unida e eles apoiavam muito os interesses ali uns dos outros. O legal é que essa presença de um pai advogado e uma mãe psiquiatra trouxe um equilíbrio ali entre a disciplina e a compreensão emocional, o que pode ter ajudado a moldar esse jeitão mais introspectivo e reflexivo do Stone Gossard. Ele desde pequeno assim mostrou que ia ser mesmo ali o cara das artes, adorava desenhar, tinha uma imaginação fora da curva, assim. Só que foi na música que ele realmente ancorou. Na escola, o Stone era o típico garoto na dele, mais interessado em discos de vinil. Ele até trabalhou numa loja, né, antes disso tudo aí. Não era tão ligado em esportes, nas baguncinhas, era mais na dele. Começou a tocar guitarra na adolescência, muito por conta de bandas como Led, Kiss. A guitarra, então, virou a companheira fiel dele e também uma saída para expressar todas as emoções e frustrações. Com 15 anos, ele formou a primeira banda, a March of Crimes, que tinha uma pegada punk, assim, né? Não foi um grande sucesso e tal, mas a experiência conectou o Stone com a cena musical ali de Seattle e estava preparando ele para algo, assim, super gigante, né? Acabou se envolvendo, então, com outras bandas, incluindo Green River, que é considerada aí uma das pioneiras do grunge, né? Uma coisa interessante ali sobre o Stone Gossard é a personalidade dele, né? Ele sempre foi visto como o cara mais assim, o pensador, né, e tal, enquanto vários músicos ali daquela época eram conhecidos pelo estilo de vida caótico ali, né? Então o Stone não. Ele sempre teve uma abordagem mais introspectiva, reflexiva e tal. Além da música, ele tem um lado ambientalista forte, né? O Stone sempre foi muito atuante sobre a importância de preservar o meio ambiente e é defensor, assim, de causas ecológicas, assim, hardcore. Bom, depois do Green River, né, que eu tava falando lá, o Stone se juntou com o Jeff Ament, do Mother Love Bone, outra banda que teve um impacto, assim, fortíssimo na cena grunge, e a morte do vocalista, o Andrew Wood, por overdose, foi um golpe daqueles, assim, né, pro Stone e pro Jeff, mas também outro momento ali, né, de reflexão e de renovação. Depois da morte do Andrew Wood, o Chris Cornell, né, de Soundgarden, e super colado ali no Wood, decidiu criar um projeto em homenagem a ele. Aí nasceu o Temple of the Dog, espetacular, uma banda fodaralha ali, né, formada por membros do Soundgarden e do que se tornaria o Pearl Jam com o Stone e o Jeff Ament, junto com o Mike McCready, um cara meio tímido que ficava lá vendo eles ensaiarem, o Ed Vedder. Esse projeto foi um tributo assim super emocionante que ajudou todos ali a processarem a perda, né, e a seguir em frente. Até hoje, Hunger Strike é considerada a música que fez geral da época emocionar. Foi depois dessa vivência que formaram o Pearl Jam e começaram a trabalhar no Ten, que eles nunca iam imaginar, né, que seria um marco na música mundial, assim. O Stone Gossard comentou que cresceu num lar assim bem instável, que isso deu um forte senso para ele de identidade e também ser o do meio colocou ele numa posição onde ele sentia a necessidade de ser o mediador e o pacificador, né? Um traço que dá para ver bem aí na música e também nas relações dentro do Pearl Jam. O Stone também já falou sobre questões de saúde mental em várias entrevistas, principalmente ali quando é perguntado sobre o Pearl Jam. A banda como um todo ali sempre foi muito aberta sobre temas emocionais e de saúde mental, frequentemente jogando na mesa lá, não só nas letras, né, como em discussões públicas. Ele também é muito conhecido pelo interesse que ele tem em meditação, práticas de mindfulness, né? Para o Stone, a meditação é uma forma de manter o equilíbrio e a clareza mental. Ele já falou que a prática regular de mindfulness ajuda ele a lidar com o estresse, né? Com a pressão,
de estar ali, né, no centro das atenções e tal. E ele frequentemente pratica meditação antes dos shows, né, porque para se centrar ali, se focar. Disse que meditar ajuda ele também a manter os pés no chão e é como se reiniciasse a sua mente. Ele falou, sem dúvida, né, são ótimas ferramentas aí para gerenciar estresse e a manutenção do bem-estar emocional, essencial para alguém também que vive aí, né, sob a pressão constante da vida pública e das turnês. O Stone também acredita que a meditação melhora a sua criatividade, permitindo ali que ele se conecte mais profundamente com a música e encontre novas inspirações. Falando, né, ali sobre a parte musical, de influência mesmo dele, ele sempre menciona bandas, né, como o Led, que eu já falei, o Kiss, mas The Who, ele pira em The Who e em Stones, assim, fala que, nossa, são as maiores inspirações dele. E o Led Zeppelin, né, tanto que numa entrevista ele falou que quando ouviu o Jimmy Page pela primeira vez, foi como se uma nova porta tivesse sido aberta na mente dele. Aliás, tem episódio do Jimmy Page, do Led Zeppelin aqui também, que é bem legal. O Stone também é grande fã de literatura, ele adora ler, sempre recomenda livros, pira em Gabriel Garcia Marques, sempre recomenda e disse que a leitura é uma das suas maneiras favoritas ali de relaxar e de se desconectar do ritmo louco da vida em turnê. Além da música e da leitura, o Stone também tem vários hobbies, ele curte jardinagem, também fala que isso é super terapêutico, falou que é muito satisfatório plantar alguma coisa e aí você vê essa coisa crescendo e tal. Ele também é do pedal, ciclista, faixa preta. Hoje o Stone continua, né, sendo ali um pilar do Pearl Jam, uma banda que tá aí, né, unida, mega relevante. Fora da música ele é paizão e continua envolvido em várias iniciativas ecológicas. Recentemente o Pearl Jam lançou o 12º álbum de estúdio, Dark Matter, e já está sendo super elogiado pela geral. Quem produziu foi o Andrew Watt e gravaram em 3 semaninhas. E falando em Watt, vamos a ele, nosso psicólogo junguiano, gente fina, Alexandre Watt. Fala aí, Ale! Salve, Luca e toda a galera querida aqui do Cada Caso um Caos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Stone Gossard. Nome difícil, né? A Luca que fala direito o nome dele aí. O guitarrista do Pearl Jam. Então vamos lá, olha só que maravilha, né? Um lar estruturado que vai possibilitar ali, né, o indivíduo de ser aquele que ele nasceu para ser. E aí vocês percebem, quando Jung fala lá da individuação, como vai já despontando, e a Luca vai falando que ele já ia, ó, mostrando o caminho dele para as artes. Então, isso que é legal a gente ver nas crianças, é possível a gente enxergar, né, para onde a gente começa a despontar. Então isso é muito legal da gente perceber que a diferença, né, que um lar estruturado faz e pais que dão apoio, né, isso é vital. E aí a Luca foi falando de toda a trajetória dele, vocês percebem, ele é um introvertido, e lembre-se, introversão não tem nada a ver com timidez, que o cara pode, né, tocar para 1 milhão de pessoas, fazer shows e tal, mas ele precisa lá do mundo interno dele. Então ele era considerado o cara o quê? Sempre ali o crânio, né, o gênio, o cara que fica quietinho ali e vai lá e faz o trabalho dele bem feito. Isso é muito legal, né? E aí olha que bacana. Ele se torna ali, né, um meditador, ele usa várias técnicas, né, técnicas de autopercepção, de autoconhecimento. Geralmente o introvertido tem essa coisa de ficar muito bem no mundo interno, né, e ele vai buscar essas práticas aí contemplativas, né, e principalmente integrativas, se a gente pensar. E aí eu quero falar um pouquinho hoje aqui de uma técnica de meditação de um médico brasileiro aqui da Unifesp, que eu tive o prazer de trabalhar com ele, que é o Dr. Roberto Cardoso. E ele tem uma técnica, e em 2003 ele desenvolveu ela lá com a equipe dele na Unifesp, e até hoje é a técnica mais difundida e aceita dentro dos meios acadêmicos científicos, né? E é muito legal, porque tem vários benefícios já comprovados cientificamente, sem nenhum cunho místico religioso, ou seja, você faz uma técnica e é levado a um estado meditativo. Então, por exemplo, já tem casos aí, né, comprovados lá da equipe dele, que diminui a pressão arterial para quem é hipertenso, melhora o tônus postural, alívio de dores, alívio também no pós-operatório, no pré, perdão, e no pós-operatório também de várias doenças, né? Então é muito legal porque você tem uma técnica aqui na sua mão e que é possível, assim, de fazer uma grande experiência e ter benefícios reais, né? E só falando um pouquinho da técnica, né? Vocês podem ver lá os vídeos do Dr. Roberto Cardoso, que são muito legais. O que ele fala? A meditação que ele ensina, ele chama de relaxamento da lógica. Então, o que acontece? Você tem ali uma âncora que você coloca objetivamente, ou seja, você presta atenção, por exemplo, na ponta da sua língua quando você está com a boca fechada. Aí você fecha os olhos,
põe ali, veja se a ponta da sua língua vai na fenda superior ou na inferior, e fica ali fechadinho com a boca e tal, e aí começa a sua meditação. Você vai perder esse pensamento, porque vai falar assim, ó, o boleto que eu tenho para pagar, não tem problema, você volta lá para sua âncora, e aí daqui a pouco você vai perder de novo, que vem outro pensamento e tal, e não tem problema. Esse looping operacional, o Dr. Roberto, né, com a equipe dele descobriu, que vai provocar uma disfunção aqui no lobo frontal. O que acontece? O lobo frontal é responsável pelo juízo de valor, execução de pensamentos, né, discernimento entre certo e errado e controle das emoções também, só para falar algumas funções, né? E aí quando você fica pensando ali, prestando atenção em uma coisa fixa, tem uma disfunção aqui. E aí o que acontece? O cérebro fala, o que você está prestando atenção só nesse ponto aí? E as outras áreas, elas relaxam. E aí você entra exatamente no mesmo estado meditativo, né? Que aí outras práticas com cunho místico religioso também fazem isso e comprovadamente são muito legais também, tá? Mas essa não, essa é uma técnica nossa aqui brasileira e muito legal que todo mundo pode praticar, tá? E aí é muito legal porque você vê as diferenças, melhora o foco, a concentração. Para quem tem TDAH é muito legal, né? Ou problemas mesmo de aprendizagem e tal, melhora muito a memória. Então olha só, uma técnica aqui, ó, que tá na mão, de graça, que você não precisa pagar nada para fazer. Maravilhoso, e pesquisadores brasileiros também, tá? Então é isso aí, galera. Valeu, um abraço. Valeu demais, Ale, querido. E ó, quem também curte aí psicologia e quer se conhecer mais, eu também aplico testes 100% online, comprovados cientificamente, restritos para psicólogos. Tem teste de personalidade, de cognição, de impulsividade, dá para ver ali várias hipóteses diagnósticas, tipo TDAH, depressão, ansiedade, pacote completo. Então chama na DM do Insta e já me segue por lá, Luca, com K, Luca89FM, e a gente se encontra por aqui semana que vem. Valeu? Beijo, boa semana.